Amém. Hoje nós tivemos um sepultamento do Jabes, o irmão do irmão Carlete. Ele faleceu ontem, né? Foi sepultado hoje. Então, às vezes você não tem assim vamos dizer assim, um relacionamento mais familiar, próximo àquela pessoa, e ele é o seu amigo, né? E você, mesmo assim, você sente a falta daquela pessoa. Ela faz uma falta para você, baseado naquele achego que você possui, através daquela estima, né? Que você tem pelaquela pessoa. E o Jabes, eu conheço ele há 25 anos, desde que eu cheguei aqui. Foi no 92. Conheci ele novo. Ele já era uma pessoa dos seus 20 e poucos anos. E faleceu hoje, ontem, né? Uma idade de sua segunda idade, né? 50 e poucos anos. 50 e pouco ele tinha, Maria? 53, né? 53 anos. Novo. E é aquela coisa, né? O importante das nossas vidas não é nascer e viver, crescer, construir família, criar bens, ser rico ou pobre, seja lá o que for, e depois ter uma biografia, uma crônica pela escrita, né, dizendo assim, as pessoas vão e dizem, ele venceu na vida. Foi uma pessoa que nasceu, batalhou, conseguiu as coisas e venceu. Para Deus, você vencer não é isso. Às vezes você pode até nascer, crescer, casar, constituir família e não ter nada na vida. Não saber nem diferenciar a mão direita da esquerda. E nem fazer um ó. Mas para Deus o vencedor é aquele que tem Cristo. Esse é o verdadeiro vencedor. Esse aí que venceu na vida. Quando você nasce, cresce, casa, constitui família, às vezes não possui outra coisa a não ser só filhos. Filhos e mulher na vida. E ter uma vida daquela de aperto. Você sabe, né, como tem, né? Aquela de aperto, e parece que todo mundo olha e fala assim, esse homem só vive na miséria. Só vive na miséria, só vive no aperto. E ele ser nascido de novo e ter o Espírito Santo vivendo na vida dele. Muito melhor do que você nascer, crescer, constituir família, ser estudado, bem instruído, esperto, astuto, rico, possuir tudo na vida e não possuir Cristo. É a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano. Pior coisa. E as palavras do nosso mestre foi esta: bem-aventurados pobres, porque o Pai vos agradou dar o reino dos céus. Os pobres. Então, a coisa mais importante que existe, irmão,
é isto, é você saber que Cristo vive em você. A vida que você vive não é você que vive, é Ele que vive em você. Agora as outras coisas, para um homem, uma mulher, dentro desse posicionamento, para ele não faz falta. Se ele tem uma despensa cheia ou uma despensa vazia, lá está lá faltando arroz ou faltando a farinha, para ele não faz falta. Cristo estando na vida dele, ele come uma bolacha seca e bebe água do riacho feliz. Não é isto? Essa é a forma correta. Mas Davi disse: eu fui mancebo, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Deus cuida daquele que é seu, Ele o alimenta. Então, eu acredito que a pessoa feliz não é possuir os bens, não é possuir as coisas, é ser nascido de novo, ter o Espírito de Cristo vivendo em você. Este é o homem, é a mulher feliz. É isso daí, esta é a felicidade que você deve ter na sua vida. Porque se Ele estiver em você e você nele, nada pode parar diante de você, que você não supera tudo. É um vencedor na vida, não é mesmo? Amém? Deus abençoe cada um. Abençoa a família do irmão Carlete. Continua abençoando, né? A família do Jabens também. A Graça, sua esposa e seus filhos. E possa abençoá-la ricamente e reconhecer uma posição de uma mulher feliz e de uma família feliz. É aquele que tem Cristo. Isso é a verdade. Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear e nós vamos receber a palavra desta noite. Amém? Amém. Deus continue nos abençoando. Eu quero ler em Apocalipse 3, o verso 8. Apocalipse 3, o verso 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Deus, abençoe a tua palavra. E também, Senhor, com ela abençoa as nossas vidas. Acrescente a tua bênção em nossos corações e dê-nos a porção que nos cabe nesta noite. É no teu nome que o pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor.
todos reviver. Vida eterna, venha a todos conceder. Venha a todos conceder. Abre-nos teu santo livro, brilhe em nós a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus, ilumina nossas almas, Rei dos céus, nossas almas, Rei dos céus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos, ó Jesus. Deus concede os belos frutos que tua instrução produz. Desfrutamos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Deus abençoe a irmã Jéssica, né? A Jéssica, Lorena. E a nós também. Amém? Para mim, a parte mais nobre que pode existir, não tem outra igual, é a maior riqueza que tem para um cristão, é a revelação. É a revelação. Você pode ter tudo, ter o conhecimento de toda a Bíblia, de toda a palavra. Pode ler, ser uma pessoa muito dedicada em ler a Bíblia, isso é bom. Conhecer ela vírgula por vírgula, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Mas, para mim, a coisa mais importante é a revelação. Com a revelação dela, você não precisa mais nada. Você não tem a revelação da Bíblia se você não tiver o autor dela. Você pode ser a pessoa mais religiosa, mais santa, mais amorosa, mas se você não tiver o autor da palavra na sua vida, não adianta. O autor, ele te dá a revelação. A revelação, ela vem através do amor divino.
Este é o amor que Deus dá aos seus filhos. Para mim, a coisa mais nobre que pode existir é quando uma pessoa consegue superar, sair do seu lar, sair da sua casa, com uma atmosfera feita através do amor divino. Esta pessoa, ela é uma pessoa peculiar. Quando ela consegue vir de casa nessa atmosfera do amor divino, se assentar aqui, dentro, sentado, nesses bancos duros, sentados em regiões celestiais em Cristo. Ele é um vencedor. Isto vai muito mais do que você fazer mais do que um dever, porque isso exige amor. Amor de Deus no seu coração. A revelação. E nós devemos lutar e batalhar para poder obter isto. Por mais que essas coisas, elas são a graça de Deus para aquele que lhe ama, mas tem uma coisa: você não pode sentir essa necessidade no seu interior se não for a graça que estiver colocando aquilo dentro de você. A graça de Deus. Ela faz isto por cada filho. E é ela que te leva a tomar decisões, posicionamento, firmeza, segurança, sob o critério da palavra. Você entende? Isto não é capricho próprio. Quando você sabe que a sua vida, ela está ajustada com a palavra, e que é um pacto de sangue ao seu favor. Então, a sua vida correspondendo com aquilo dali, tudo o que acontece dentro desse caminho, não é você. É uma força maior. É o braço do Senhor que está sendo revelado a você. Eu não sou contra ninguém a fazer nada fora da palavra, que é bom. Não sou contra. Mas eu creio com todo o meu coração que se você é cristão e aclama nascido de novo e cheio do Espírito Santo, qualquer coisa boa que você faz fora da palavra, ela deve estar em segundo lugar na sua vida. Ela deve ser secundária.
até a colher de comida que você coloca na sua boca. Antes de tudo, deve orar e agradecer a Deus por Ele que te deu aquilo. Quanto mais as outras demais coisas que às vezes aparentemente para você é útil, ela deve ser posicionada ali no seu lugar por Deus, operando através de você. Com isso, já dá-nos inteiramente uma visão que você deve fazer tudo dirigido pelo Espírito Santo. Então você não vai cometer torpeza, você não vai cometer nenhuma imundícia, porque o Espírito Santo não deixará. Correto? Eu não vou entrar mais fundo do que está vindo aqui, mas é a verdade. Isso é real. Então, as pessoas, elas acostumam com o perigo. Elas acostumam com os problemas. Elas acostumam com as dificuldades. Elas acostumam com as circunstâncias da vida. Elas acostumam com as tentações. Depois são facilmente enredados nisto, com isto. E depois se justificam em suas fraquezas, em suas falhas humanas. Quando nós devemos ser homens fortes, sob a tutela do Espírito Santo que vive em nosso ser. Porque somos cristãos, somos filhos e filhas de Deus, nascidos de novo. Correto? Agora, se você não é nascido de novo, você deve ser sincero com você mesmo, para você obter das mãos de Deus a graça e a misericórdia. Você tem que reconhecer quem você é. Não fique tentando fazer as coisas por conta própria, que isso não funciona. Isso não funciona. Primeiro, seja sincero com você mesmo e buscam a face de Deus. É um dever de todo aquele que se chama-se cristão. Você tem que ter a história da sua vida de cristão. Você tem que ter ela. Você tem que ter uma crônica. Você tem que ter uma crônica na sua vida. E ela deve ser lida por todos. Correto? Eu sei que todos nós somos humanos. Somos humanos, estamos vivendo em um corpo
um corpo do pecado. Certo? É o corpo que nós estamos nele. Mas também eu sei que o verdadeiro cristão, ele tem sofrido uma redenção no seu homem interior. Uma redenção perfeita, não parcial, perfeita. Porque Deus, quando Ele faz um filho, Ele faz um filho. Deus, quando Ele nos faz santo, Ele nos faz santo. Ele não faz meio santo. Ou você é santo, ou você não é santo. Quando Deus faz um cristão, Ele faz um cristão. Ele não faz meio cristão. Você é que procura fazer você meio cristão. E quer se justificar como cristão pelo resto negativo, como ser humano. Este homem interior que habita nesse corpo, que é chamado corpo do pecado, este homem interior, por Deus, ele sofreu uma transformação. E quando ele é transformado, ele é transformado. Não há meio termo para ele. Deus não mata a nossa velha natureza por metade e fica convivendo com a nossa velha natureza por metade. Não. Ele não vai te dar metade de natureza de cordeiro e a metade de natureza de lobo. Metade de natureza de cabrito. Não. Quando Ele dá para você a natureza dele, Ele dá a natureza de cordeiro. E essa natureza, ela vive dentro de você, que é o seu espírito. Você é o homem de dentro, é o homem do corpo da máquina. E esse homem, ele comanda o homem de fora. Ele comanda o homem de fora. Então, o homem de fora, ele é constituído nos 5 sentidos naturais: visão, tato, paladar, olfato, audição. E carrega no centro da sua cabeça uma massa chamada cérebro, que é a sua central, que está recebendo ordem do homem de dentro, do homem interior. Ora, com isso daí, você já deve ler tudo. O que é que esse homem de fora deve ser, deve fazer, deve agir, deve atuar, deve se comportar. Esse de fora, ele é inteiramente carnal. Ele é inteiramente carnal. Ele é mundano. Foi isso que disse a Bíblia: em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado, ao mundo e falando mentira. Esse homem de fora, Deus nunca veio consertar ele, nem reformar.
De jeito nenhum. Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Dentro desse homem está, esse homem de fora, está o homem de dentro, que é o seu espírito. Agora esse daí sim, Deus trabalha com este. Se Deus trabalha com esse homem interior, que é constituído também de 5 sentidos, que é consciência, memória, raciocínio, imaginação e afetos. Ele está dentro desse homem interior, que é o segundo homem, seu espírito. Dentro do seu espírito está a sua natureza, a sua alma, o terceiro homem, a sua alma. E a sua alma de duas coisas tem uma. Jesus chamou trigo ou joio. Fé ou dúvida. Entendeu? E ali então ele trabalha com esse terceiro homem. Porque o que faz você chamar a atenção de Deus é a sua fé. É a sua fé nele. Então essa fé nele é que chama Deus. Que está lá alojado no terceiro homem, que por sua vez está dentro do segundo homem. E que o segundo homem está dentro do terceiro homem. E essa alma, Deus trata com ela. Para poder dar a esse segundo homem a sua transformação. Então Deus não mata o seu homem interior, segundo homem. Ele mata a sua natureza. Sua velha alma nojenta e imunda, que veio através desse nascimento carnal, físico, diabólico, de Satanás, através da mentira. Deus mata esta alma e te dá dele a natureza de cordeiro. Põe dentro desse segundo homem aí, que é você, o espírito. E aí então é quando você vem a um novo nascimento. Você nasce de novo. Você é uma nova criatura. Aí você é um crente com uma natureza de Cristo, que é a natureza de Cordeiro. É a natureza divina. É a natureza de Deus. Imagine, irmãos, o que deve ser cada um de nós, com essa natureza dentro de nós. Qual seria a nossa fome? Qual seria a nossa sede? Qual seria o nosso desejo? Qual seria o nosso clamor? O nosso desespero? Com essa natureza do Cordeiro dentro de nós, essa alma. Eu não saí da minha mensagem aqui não, porque é a porta aberta, nós estamos na porta aberta. E essa natureza do Cordeiro é uma porta aberta. Não há maledicência, não há
dissolução, não há inveja, não há porfia, não há engano, não há ciúme, não tem jeito dele se associar com homens dissolutos. Você sabe o que é a palavra dissolutos, de homens dissolutos? Você sabe o que é isso? São pessoas que falam mal de outras. Fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal do diácono, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Se associam com essas pessoas que têm os mesmos tipos de espíritos. E assim por diante. Então, essa natureza de cordeiro dentro de você não tem essas coisas. Não existe isso. Essa natureza de cordeiro, ela traz em você aquilo dali, ó. É a natureza do cordeiro. Aquilo dali entra quando você recebe a natureza dele, porque ali é a natureza do cordeiro. Morando dentro de você. Aí então, você sabe o que ele fala para você? O Papai Deus. O Papai Deus. Ele fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido em habitar. E habita em você. Porque Deus não pode habitar em você vazio. Ele só habita em você cheio, carregado, pesado, cheio, pronto, preparado para fazer a obra dele. É uma pessoa amável. É uma pessoa que ele não é mais, ele não vive para si mesmo. Ele só vive para Deus. Ele vive só para Deus de tal maneira que Deus se importa por ele e ajuda ele em tudo o que ele precisa. Aleluia! Tudo o que você precisa, Deus te ajuda. Por quê? Porque você tem a natureza dele. Ele conhece o seu coração. Você viu aqui que ele está falando assim, ó: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. E ele sabe, porque as obras desse filho não é a sua, é a dele. É ele que faz através de você. Qualquer coisa estranha que vir, você sabe quando isso está dentro de você. Qualquer coisa estranha que vir, você sabe. Você não dá invasão para isso e não deixa ser vencido ou ser vencida de maneira nenhuma. Porque você se torna uma porta aberta. Com essa porta aberta vivendo em você, você é uma porta aberta para as obras e fazer as coisas que Deus gosta. Só mesmo aquilo que Ele quer que você faça. O Evangelho. Irmãos, não pensa que nós teremos muito tempo para deslanchar no mundo, não.
Tem não. Acabou. Tudo se chama tempo para o mundo. Acabou. Por isso que eu digo, não se preocupe com nada no natural. Se preocupe com as coisas de Deus e deixa Deus acrescentar para você o natural. É Ele que acrescenta, não é você, é Ele. E Ele não vai acrescentar a você essas coisas se você não tiver tudo dentro, encaixado na palavra. Tem que estar encaixado na palavra. Qualquer outra coisa que cair na sua vida com você fora da palavra não é de Deus, é sua. É sua. E não pense que você supera aquilo simplesmente de uma forma errada, fazendo aquilo errado, que você tem sucesso. Não tem! Você tem que voltar aonde o pote caiu e pegar a rotinha e começar tudo de novo. Fora disso, você vai encontrar lá na frente um montão para você tirar do caminho. Lá na frente. E depois você fica sem saber por que isso está acontecendo na minha vida. Por quê? Por quê? Você não deveria nem se perguntar, você deveria se humilhar. Se é que você é um filho de Deus, as coisas de Deus são boas. Elas são maravilhosíssimas. Não existe nada para se comparar com elas. Elas são atos e obras do Espírito Santo. Deus é que o faz para você. Ele obra isso sem sensação, sem emoção, sem arrepio, sem grito, sem sensacionalidade, nada disso. Ele faz na simplicidade. As coisas vão acontecendo automaticamente. Sem corrupção, sem pecado. Tudo correto! Dentro da simplicidade do Espírito. E tudo vai caindo certinho para você. Quando você chega no final daquele negócio, você é bem-vindo. É bem-vindo. Porque as coisas vão se tornando mais e mais e mais melhor. E você vai tomando uma determinada posição que você vai crescendo e vai se apoderando das coisas maiores de Deus. Essa é a maneira da porta aberta para o cristão. Tudo que Deus tem, Ele te dá. Tudo que você precisa, Deus te dá. Porque você tem a necessidade e precisa daquilo que Deus tem para te dar. E você foi no lugar correto. Você precisa e foi naquele que tem o que você precisa. Você sabe que aqueles fariseus, por que eles não obtiveram de Jesus o que eles precisavam? Porque eles foram no lugar errado. Eles foram na fonte errada. Jesus tinha tudo o que eles precisavam.
Mas eles não foram. Essa é a maneira de muitos crentes. Está desse jeito. Olha, irmãos, eu vou dizer a verdade para você. A palavra de Deus não pode falhar. Ela não mente. O que Deus fez no princípio é o que Ele continua fazendo e continuará. O posicionamento do homem na palavra é aquele. O posicionamento da mulher na palavra é aquela. Falhou? Caiu? Pecou? Para que foi que Deus veio? Para te tirar da lama, do pecado e te posicionar aonde de novo? Na palavra. Na palavra, não do seu desejo, não da maneira que você acha que é. É da maneira que a palavra está escrito. Eu tenho dúvida de pregador que faz a porta aberta, muito espaçosa para as pessoas. Larga. A porta aberta não quer dizer que ela é espaçosa e larga para essas coisas, não. A porta aberta significa que ela está aberta, mas ela é uma porta estreita. Ela é uma porta apertada, mas aberta. E essa porta é Jesus, é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo na vida do crente. Agora imagina o Espírito Santo guiando um filho de Deus para as coisas do mundo, para as coisas materiais, para as coisas carnais. Primeiro você põe Deus em primeiro lugar. Busque a Deus, busque primeiro Deus, busque primeiro o seu reino e a sua justiça. Depois, deixa que Deus acrescente o resto. Correto? Deixa eu ler isso daqui. Foi nesta era que saiu o homem, que frequentemente chamamos de pai das missões. E eu estou começando o parágrafo 92. Pai das missões. William Carey, um sapateiro aldeão que pastoreava a igreja batista, em particular em Moulton, Inglaterra, despertou poderosamente as pessoas pregando sobre: não foi a ordem dada aos apóstolos para ensinar todas as nações, obrigatória a todos os sucessivos ministros até o fim do mundo, visto que a promessa associada era de igual amplitude, né? Ele foi esse pregador, o pai das missões. Ele foi combatido pelos calvinistas que tinham chegado ao extremo da doutrina da eleição, crendo que todos que serão salvos serão salvos. E a obra missionária seria contra a obra do Espírito. O calvinista falava isso. Em outras palavras, não precisariam mais evangelizar ninguém. O eleito era eleito, salvo para sempre, e acabou. Não se perderia. Isso aí era a doutrina dos calvinistas. Mombrana chama de legalista. Legalista. Não precisamos mais de evangelismo. Hoje tem por aí essas pessoas que não precisa mais de evangelizar. Os eleitos já está posicionado na palavra e a noiva já está pronta, preparada, e que esse negócio de evangelismo, isso é errado. São
a doutrina dos calvinistas. Vejam. Então ele disse: porém, André Fuller ajudou o Sr. Carey através de sua pregação e de levantamento de fundos. Tal foi o seu efeito que foi formada uma sociedade para difundir o Evangelho e todas as nações, em 1792. Essa sociedade enviou Carey, que foi notoriamente abençoado por Deus em ganhar almas na Índia, em 1795. Uma cristandade despertada formou a Sociedade Missionária Londrina, que, bem sabemos, levantou milhões de libras e enviou milhares de missionários através dos anos para cumprir os desejos do Senhor. O Espírito de Deus estava se movendo, e outras ovelhas podiam muito bem ter sido o clamor do coração daqueles crentes sinceros. Crentes sinceros. Então você vai observar que essa era de Filadélfia, ela foi chamada a Era da Porta Aberta. Tiveram homens de coragem para espalhar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Antes que essa era finalizasse, ela enquadrou e penetrou dentro da outra era, que é a nossa era, a era de Laodiceia. Hoje nós estamos vivendo exatamente com esse mesmo Espírito Santo que fez o palco, a base, a plataforma para a era que nós vivemos. Então nós tivemos aquele grande reavivamento de Martim Lutero, que inflamou toda a Alemanha. E logo então nós tivemos John Wesley, o seu grande reavivamento, que inflamou toda a Inglaterra e as colônias inglesas, espalhou. E hoje nós temos o maior reavivamento que existe. É o de Apocalipse 10:7, de Malaquias 3, 4, 5. Que é o irmão Brana, que é através de rádio, através de literaturas, e hoje tem espalhado pelo mundo inteiro. E com um ministério fértil, porque o ministério do irmão Brana, ele é tríplice. Como foi o de Jesus? É o do irmão Brana. E ele veio exatamente para isso, trazer uma restauração daquilo que aquele profeta, 400 anos, chamado Joel, havia profetizado que aconteceria nos últimos dias. Você lê ali Joel 1, ele profetizando: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, aos filhos de vossos filhos, aos outros filhos. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. O que ficou da locusta, comeu o pulgão. Lá no verso 20, por ali, aí você vai ver, ele fala assim: mas eu restituirei de volta. Eu restaurarei o que a lagarta comeu, o que o gafanhoto comeu, o que a locusta comeu, o que o urugão comeu. Eu restaurarei com os mesmos sinais, os mesmos milagres, os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas, o verdadeiro evangelho de porta aberta.
dos sinais. E você pode ver que o próprio Jesus, que é o pastor das ovelhas, que é a porta, São João 10, lá no verso 16, ele disse: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e eu devo agregar a estas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só pastor e um só rebanho. Mombrana vem e diz bem assim, em outras palavras ele estava dizendo assim: elas são uma semente congenere com a semente, autêntica. Elas ficarão com as minhas palavras, sem acrescentar, sem subtrair, sem tirar nada. Eles farão as mesmas obras que eu faço, porque eu vou trazer de volta. E aí você vai ver que o irmão Brana veio com a incumbência do ministério do irmão Brana, era exatamente isto: restaurar esse evangelho, essa porta aberta, esse batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, que havia sido esquecido pelos pregadores passados, até mesmo Lutero, John Wesley, tinha esquecido isto, e seguiam as doutrinas da igreja católica. Mombrana veio para trazer de volta, restaurar isso de volta. O batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, a posição da mulher na palavra, do homem na palavra, revelar os mistérios escondidos, os segredos, as eras da igreja, 7 eras, 7 trovões, os 7 selos, todos. O Apocalipse, ele veio para tirar o véu e mostrar a coisa clara, porque o Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você vê, irmãos, aí você sabe, quando esse ministério surge, ele é como um pescador que lança rede no mar. O mar é o mundo. E lá dentro desse mundo tem cobra, tem tartaruga, tem caranguejo, tem serpente. Essa é a porta aberta do Evangelho. E tem peixe. E a rede lota. O que ele faz? Traz para a praia. Tudo. Vem tudo para a palavra. Vem tudo para a palavra. O que é isso? É o ministério sobrenatural da porta aberta. Isso chama a atenção de todos. Oh, isso nos leva a sentir vontade de ser mais fiel a Deus, ser mais fiel à palavra, ser mais sujeito, ser mais submisso, sermos mais obedientes. Porque a característica do Espírito Santo é a obediência, é sujeição à palavra de Deus, é submetê-la. Você sabe, irmãos, Deus tem nos separado, essa última era do mundo. Ele nos separou nesta última era do mundo.
O mundo não pode associar com você. Você não pode se associar com o mundo. Você tem que ser separado. Você tem que reconhecer o seu sinal de nazireado. Que esse sinal de nazireado seu não é mais um cabelo comprido, não. Não é fazer negócio justo. Não é ser um homem honesto, não. Esse sinal é o Espírito Santo vivendo dentro de você. É Ele morando dentro de você e agindo e atuando e se comportando. Você é a pessoa de Deus. É o Espírito Santo. Desse jeitinho, homens sinceros. Deixa Deus fazer a obra. Não vai fazer a obra para Deus, não. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Não vai fazer a sua obra, não. Deixa Ele fazer a sua obra na sua vida. Porque você não sabe fazer, só é Ele que sabe. Não é mesmo? Olha, diante de ti pus uma porta aberta. Eu quero examinar esta palavra novamente. Esta vez, embora eu não vá desassociá-las das missões, vou lhe trazer um pensamento que se estende profundamente para dentro da última era. Como já afirmei, esta era funde-se com a última era. Vejam, foi nesta era que Jesus disse: venho sem demora. Versículo 11. Relativo à última era, ele ia executar as suas palavras sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Romanos 9, 28. E observe como este versículo de Apocalipse 3:8 está atingindo porta aberta. Pouca força. Palavra nome. Essa porta aberta tem a ver com todos os três. E agora o que significa porta aberta? Em João 10, verso 7, diz: tornou, pois, Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Sou a porta das ovelhas. Isso é correto. Eu sou. Quem é o eu sou? Foi o Espírito Santo para Moisés lá na sarça ardente. Deus, eu o sou. Diga aos filhos de Israel que o meu nome chama-se Eu o Sou. Se eles perguntar qual é o seu nome, diga: Eu o sou. É a porta aberta. É a porta das ovelhas. Ora, isso não é apenas uma expressão curiosa. Isto é realmente assim. Note em São João 10, onde Jesus está dando esta parábola. Ele chama a si mesmo de pastor. Depois ele chama a si mesmo de porta. E é que o pastor é para as ovelhas. Ele é realmente a sua porta. A palavra, ela não é feita para nós como um símbolo ou como uma expressão. A palavra, ela é vida. Ela é vida. Ela é Deus. É o Espírito Santo. Ela entra dentro do seu ser. Ela vive dentro de você.
ela fala com você: filho, faça isto. Filho, não faça isto. Você tem que ter esta sensibilidade do Espírito Santo para te ensinar, mostrar você as coisas, porque senão, como você pode dizer que ele é o Papai Deus? Papai Deus, que tem uma família de filhos. Ele queria uma família de filhos. E ele queria e fez uma família de filho para ele. Correto? Ele quer que nós sejamos como ele. Você sabe que o natural tipifica o espiritual. Esse filho que nasce desse pai no natural, ele tem a natureza do pai, ele fica como o pai dele é. Também, esse filho espiritual, ele nasce de Deus, ele tem a natureza de Deus. Ele fica como Deus é. Do jeitinho que Deus faz, ele faz igualmente, porque Deus mostra para ele como deve fazer. Aleluia. Você cresce. Irmãos, todas as demais coisas que é secundárias, elas encaixam certinho dentro da vontade da palavra. Porque a própria palavra de Deus é vontade. A própria palavra de Deus é vontade. Você entendeu? E a coisa encaixa, porque a vontade de Deus para nós é que nós sejamos como Ele. Sede os meus exemplos. Assim como Ele foi, você deve ser também. Não é? Sede os imitadores dEle. Coisa boa é quando Deus faz as coisas para você e todas as coisas que você precisa, ela vai caindo certinho. Deus vai pondo tudo em ordem. Porque quando o pai ama o filho, aquele pai gosta daquele filho, porque aquele filho obedece, o pai dá aquilo que aquele filho precisa. Mas se aquele filho for um esbanjador, não faz a vontade do pai, o pai não dá o que aquele filho precisa. Não dá. Porque se der, ele vai jogar fora. Não pode fazer isso. Você não pode jogar as coisas santas de Deus para os porcos. Porque eles vão focinhar aquilo e vão quebrar. Não deis aos cães. Porque eles vão destruir. Não é mesmo? Então, quando Deus entra no seu ser, Ele diz: tudo o que eu sou é de vocês. Tudo que me pertence, pertence a vocês. Tudo que é meu é de vocês. Tudo que eu tenho, eu vos tenho dado por promessa. Até o pouquinho que Satanás tirou de Deus, que é do Pai, que é de Deus, Deus tira das mãos de Satanás. Vai chegar uma hora que a última coisinha que Satanás ainda alega ter, Deus tira dele e dá para você. Isso é verdade. Vai chegar o momento final que Deus vai dizer: basta, Satanás. Tira a mão de minha filha, tira a mão de meu filho, ele me pertence. Ele é uma possessão minha, é uma propriedade minha, eu paguei um preço, eu dei a minha vida, eu paguei com meu próprio sangue. E isto virá através de você. Porque Ele vive, e por isso também você vive, porque Ele vive em você. Deus nos comprou isso no Calvário e nos deu através do selo da redenção.
O selo da redenção. A redenção do quê? De nosso espírito, desse homem interior. Ele veio e colocou um selo ali, disse aqui, uma propriedade minha. Selou, Deus selou por dentro e selou o mundo do lado de fora. Satanás não pode mais com esse crente. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade nesse parágrafo 94. Filho pródigo, qual é o nome daquele irmão? Quem lembra dele? 300. Vamos cantar esse hino, 371. Vem, filho perdido. Filho perdido, o pródigo vem, ruína te espera nas trevas além, tu de medo tremendo e de fome gemendo. Ó filho perdido, vem, pródigo vem, pródigo vem, filho perdido, o pródigo vem, teu pai te convida, querendo te bem, vestes a paronar-te, ricos dons vem fartar-te. Ó filho perdido, vem, pródigo vem, pródigo vem, filho perdido, se volta Jesus, bondade infinita se avista na cruz, em miséria vagando, tuas culpas chorando. Oh, filho perdido, vem, pródigo vem, pródigo vem. Ó pródigo, escuta as vozes de amor, ó rompe as ciladas do véu tentador, pois em casa bastante e tu anda errante. Oh, filho perdido, vem, pródigo vem, pródigo vem. Aleluia, graças a Deus. Amém. Quem sabe o pródigo está até aqui dentro. Aqui dentro. Está nem lá fora.
está aqui dentro. Melhor entrar logo, né? Bem rápido. Nós vamos inclinar nossas cabeças. Deus, eu fico muito, muito, muito feliz, agradecido por o Senhor ter nos dado um profeta, dado uma mensagem precursora da segunda vinda. E o Senhor ter nos dado esse privilégio de abraçarmos este profeta, abraçarmos esta mensagem e vivermos através dela. E ela viver através de nós. Deus, conduz-nos como tuas ovelhas do teu pasto. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é a nossa porta aberta para tudo o que precisamos. Não precisamos nada do mundo, Senhor. Só precisamos desta porta aberta. Cristo, Cristo. O resto vai tudo perecer. Tudo vai perecer com o homem. Esse velho homem esperto, astuto, inteligente, sob conhecimento da ciência do bem e do mal, vai tudo perecer. Tudo vai ser destruído, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é o pão da vida, é a água da vida, é a porta aberta, é o caminho das ovelhas. Guia-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, guarda-nos, protege-nos de todo mal, agora e para todo sempre. Amém, Jesus, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados, amém. A tua igreja